Vamos tomar mais cuidado com isso para não fazer e evitar fazer esse tipo de coisa, tá bom? Bom, a nossa avaliação final, vocês já receberam a data dela, né? Eu vou postar para vocês ainda hoje, lá na unidade de aprendizagem dessa semana, o conteúdo da prova, tá? Nossa prova vai ser no dia 1º. Deixa eu conferir aqui. Isso. Dia 1º, que é uma quinta-feira, ok? Às 2h30 da tarde. Então, para vocês já se organizarem aí para poder fazer essa prova, tá ok? Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar antes de eu começar a fazer a nossa aula? Não. Ok. Então, eu vou começar a aula, pessoal, fazendo a correção da atividade que a gente fez, ok? Que foi aquela atividade Cores dos Objetos 2, tá? Então, eu vou começar a aula fazendo a correção dessa atividade. Assim que eu conseguir abrir ela aqui direitinho, só um minuto. Já tinha deixado aberta, mas o meu computador não ficou muito tempo. Ele deu uma travadinha aqui. Professora, minha ata não lançou no site de física. Eu tô olhando aqui agora e não lançou. Aline, clica na matéria de física, porque eles não estão lançando, tipo, completo. Só quando você clica na matéria que aparece. Ah, tá. Para o resto do pessoal apareceu a nota, né? Para mim apareceu. Ah, tá, verdade. Obrigada. Ah, tá. Ah, já estava ficando com medo de ter dado alguma coisa errada no dia que eu lancei. Porque como a minha internet anda horrível, eu fiquei com medo de não ter lançado, mas tudo bem. Tá. Consegui abrir aqui bonitinho. Agora eu vou apresentar minha tela. Pessoal, enquanto eu estiver apresentando, eu vou desligar minha câmera para a gente evitar que meu computador trave ou a internet trave, tá? Para a gente evitar problema. Bom, vocês estão conseguindo ver, pessoal, a minha tela? Sim. Então já tá ok, né? Então vamos lá, olha só. A primeira questão falava aqui sobre o funcionamento do disco de Newton. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Eu tive um problema com o meu computador semana passada. Eu descobri que o meu problema com as nossas aulas não tem sido tanto a internet, e sim o HD do meu computador, tá? Que tá dando tilt. Então, eu postei a nossa aula de sábado atrasada por causa disso. Eu postei ela, já era no início da tarde de sábado, porque eu tive que regravar todas as aulas em outro computador para postar para vocês. Então, olha só. Quem ainda não viu, quem ainda não assistiu, eu postei, tá lá na unidade de aprendizagem da semana passada, tá? Na unidade de aprendizagem da semana 20, tem a aula sobre cores, ok? Então, eu fiz uma aula de novo falando sobre isso, e junto com a aula, eu postei também lá na unidade de aprendizagem
o material que eu utilizei para a gravação da aula, ok? Então, quem ainda não assistiu, volta lá e assiste, porque como foi um conteúdo que vocês apresentaram bastante dificuldade, eu resolvi gravar essa aula com esse conteúdo por causa disso. Tá bom? Então, só para avisar vocês que a aula foi postada atrasada, mas que ela tá lá para vocês assistirem, ok? E aí, então, olha só, esse exercício falava o seguinte, o disco de Newton é um dispositivo utilizado em demonstrações de composição de cores. Recebeu esse nome pelo fato do físico e matemático Sir Isaac Newton ter descoberto que a luz branca é composta pelas cores do arco-íris. Explique com suas palavras o funcionamento do disco de Newton. Então, pessoal, olha só, como é que funciona o disco de Newton? Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui sobre o disco de Newton é que o nosso olho, a nossa retina, ele tem uma característica que a gente chama de persistência visual. O que significa isso, gente? Que uma imagem, quando a gente observa alguma coisa, essa imagem fica registrado na nossa retina por por uma fração de segundo. Ou seja, então, aquelas ilusões de ótica que a gente olha muito tempo para um objeto na tela do computador, por exemplo, e depois a gente pisca e olha para a parede e a gente vê aquela imagem projetada na parede, ela vem justamente dessa característica aí que a gente chama de persistência visual da nossa retina, ok? Então, quando o disco de Newton ele começa a girar, o que acontece? Por causa dessa característica da persistência visual, quando a gente consegue colocar o disco para girar ali de forma bem rápida, essas cores acabam se misturando umas com as outras ali, e a gente tem aquela sensação de estar vendo a luz branca, ok? Justamente por causa dessa mistura de todas as cores. No vídeo que eu gravei para vocês, pessoal, tem uma simulação mostrando um disco de Newton funcionando, ok? E aí, como eu falei no vídeo lá, na simulação, essa rotação vai estar perfeita. Por quê? Porque lá eu consigo girar ele de forma muito rápida e as cores estão ali perfeitinhas na simulação, porque é tudo feito no computador. O vídeo de vocês eu ainda não vi, vou fazer isso provavelmente no final de semana, ok? Mas pro final da semana aí eu vou fazer essa correção. Então, a questão do disco de Newton é isso daí, ok? Vamos lá, pessoal. Essa atividade que eu tô falando aqui não foi uma diagnóstica, ok? Foi a atividade da semana, que foi aquela atividade sobre cores dos objetos, a atividade Cores dos Objetos 2, da semana 19, ok? Essa atividade. Então, ela é uma atividade que já está fechada, porque ela foi da semana 19. Eu vou mandar a lista de quem fez aqui. Vou mandar no chat, tá? Pronto, mandei aí. Bom, pessoal, tranquilo essa questão do disco de Newton? Tá tranquilo, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. A videoaula que você falou que liberou tá no roteiro dessa semana ou da semana passada? Da semana passada. Ah, tá, ok. Obrigada. Na 20ª. Professora, a Vitória tá falando que não tá conseguindo entrar, para você aceitar ela. Provavelmente alguma coisa. Eu acabei de aceitar alguém que eu não vi quem foi. Pode ser ela.
Bom, pessoal, eu acho que eu tinha mandado a lista errada, eu vou mandar ela de novo. Acho que tinha faltado alguns nomes. Bom, pessoal, vamos lá. Então, essa foi a primeira questão da atividade. Segunda questão. Julgue as proposições a seguir. As cores dos objetos são determinadas pela frequência da luz. E aí, pessoal? Verdadeiro ou falso? Professora, eu coloquei verdadeiro. E o resto do pessoal? Eu também coloquei verdadeiro. Verdadeiro. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece? A gente viu que a cor de um objeto depende de três coisas, né? Depende da luz que esse objeto é iluminado, né? Da frequência da luz que esse objeto é iluminado. Então, essa primeira é verdadeira, ok? Porque realmente depende o quê? Da frequência de luz que esse objeto é iluminado, depende do objeto em si e depende do olho da pessoa, né? É uma percepção individual de cada um. Então, sim, as cores dos objetos são determinadas pela luz pela frequência da luz que esse objeto é iluminado. Porque, por exemplo, um objeto que iluminado com luz branca parece aos nossos olhos brancos, se esse objeto for iluminado com luz vermelha, ele vai aparecer para os nossos olhos como sendo vermelho. Então, verdadeiro, as cores dos objetos são determinadas pela frequência da luz que ilumina esses objetos. 2. Quando um objeto é iluminado pela luz branca, parte dessa luz é absorvida e outra parte é refletida. Verdadeiro? Verdadeiro, eu também coloquei verdadeiro. Então, olha só, nesse caso aqui, ela é verdadeira porque todo objeto, quando iluminado com luz branca, parte dessa luz vai ser realmente absorvida, ok? E o restante vai ser sempre refletida para os nossos olhos. Então, o que acontece com o objeto de luz branca é o quê? Que ele, apesar de ele absorver parte dessa energia, ele reflete para o meu olho de volta todas as frequências de luz, ok? Então, quando a gente fala... Agora, se ele falasse que, igual, vamos passar lá para 4, né? Que é a última opção. Que o material na cor branca não reflete nenhuma frequência de luz. Essa daqui é o quê, pessoal, nesse caso? Falsa. Ela vai ser falsa por quê? Porque os objetos brancos, eles refletem de volta para o meu olho todas as frequências de luz, ok? Isso não significa que ele reflita toda a luz que chega até ele, tá certo? Então, a diferença aqui que a gente tem é essa. Apesar de ele refletir todas as frequências de volta para o meu olho, ele não reflete toda a luz que chega nele. Uma parte dessa luz vai ser sempre absorvida pelos meus olhos. E a 3, um objeto que apresenta a cor preta absorve toda a luz que recebe. Então, o preto é justamente isso, né, pessoal? Ele absorve todas as cores que ele recebe e não emite nada de volta para os meus olhos. Então, quando a gente tem um objeto preto, é isso que acontece. Ok? Tudo bem, Giovanni. Atrasos acontecem. Ainda mais quando a nossa aula começa tão cedinho, igual a de hoje, né? Que está sendo a reposição da semana passada aí.
Questão 3, pessoal. Supondo que no interior de uma sala haja 3 objetos de cores distintas: verde, azul e vermelho. De que cor, respectivamente, veremos esses objetos se a luz da sala... De que cor, respectivamente, veremos esses objetos se a sala for iluminada por uma luz de cor azul? E aí, pessoal? A gente tem um objeto, 3 objetos. Um verde, um azul e um vermelho. Se eu iluminar esses 3 objetos com luz exclusivamente azul, o verde vai aparecer para mim que cor, pessoal? Preto? Ele vai aparecer para mim Preto. preto, exatamente. Por quê? Ele vai absorver aquela luz que está chegando até ele e não vai refletir nada de volta para os meus olhos. O azul vai aparecer para mim de que cor? Azul? Azul. Azul. Já que ele tem a capacidade de refletir de volta para os meus olhos essa cor azul. E o vermelho? Preto. Preto. Pela mesma propriedade do objeto verde, o vermelho vai aparecer para mim como sendo preto também, ok? Então, resposta correta, letra C. Questão 4. A luz constituída de 2 ou mais cores, como a luz branca do sol ou a luz emitida pelo filamento aquecido da lâmpada incandescente comum, é classificada como? Quando a gente tem uma luz... Pode falar, Júlia. Não, professora, pode falar, depois eu falo. Não, eu só ia terminar de explicar a questão, mas pode falar. Aí eu coloquei luz policromática. Eu também coloquei isso. Exatamente, gente. Quando a gente tem uma luz que ela é formada pela mistura, né, de uma ou mais frequências de luz, a gente tem o que a gente chama de luz policromática. Enquanto quando a gente tem a luz formada por uma única frequência, que é o caso, por exemplo, dos lasers, né? A gente tem uma laser vermelho, laser verde e afins, a gente vai ter ali a presença de uma luz que a gente classifica como uma luz monocromática. Ok? Questão 5. O que são cores primárias e quais são elas? E aí? Já esqueceram o que são as cores primárias? Elas originam outras cores e não precisam da mistura de nenhuma. São cores que a gente considera como as cores básicas, né? Porque se eu misturar essas 3 cores, eu consigo formar todas as outras cores que a gente enxerga, certo? E quais que são essas cores, pessoal? Quais são as cores primárias quando a gente está falando de luz? Vermelho, verde e azul. Isso mesmo. São as cores vermelhas, verde e azul, que é o sistema que a gente chama de sistema RGB, né? Que é o sistema que está presente no nosso olho, quando a gente fala das células fotorreceptoras responsáveis pelas cores, que são os cones. A gente tem células que recebem essas 3 cores, e aí quando a gente muda a intensidade, a gente forma as demais cores. E são também, basicamente, o sistema que a gente utiliza em televisões, telas de computador, celular e afins, né? Que é esse sistema aí que a gente chama de sistema RGB. Isso mesmo, Fernando. Então, ok. E as cores secundárias, pessoal? O que são as cores secundárias e quais são elas? Elas precisam da união de cores primárias e são laranja, roxo, violeta e outras. Isso. Então, as cores secundárias são aquelas cores que são formadas pela mistura de cores primárias, né? Então, quando a gente mistura ali o vermelho com verde, a gente vai ter a formação
E aí? Vermelho com verde dá o quê, pessoal? Amarelo? Amarelo? O vermelho com verde vai me dar a formação da luz amarela, isso mesmo. E o vermelho com azul? Todo mundo já esqueceu a formação das cores. O vermelho com azul. Marina, a gente está falando sobre luz, ok? Quando a gente fala de luz, a mistura é diferente de quando a gente fala de pigmento. Se a gente estivesse misturando tinta, realmente me daria uma cor marrom, ok? Mas como a gente está aqui falando sobre luz, a mistura do vermelho com azul vai me dar o que a gente chama de magenta ou violeta, ok? E Roxo não vale, não? Oi? Roxo não vale, não? Roxo é uma forma também. O roxo ele é um pouquinho diferente do magenta ou violeta, né? Porque o magenta e violeta tá mais voltado um pouco mais pro rosa do que pro roxo. Ok? Mas o roxo ainda assim tá ali dentro dessa mistura, né? Se a gente misturar intensidades diferentes aí deles, vai me dar um roxo realmente. E por último, se a gente misturar o verde com o azul, a gente tem a formação do ciano, que é aquele azul meio esverdeado, né? Aquele azul clarinho, meio esverdeado. Ok? Próxima questão. Deixa eu ver se ainda tem. Tem. Então, olha só. Imagina de Chico Buarque. Imagina hoje à noite a gente se perder. Imagina hoje à noite a lua se apagar. No verso acima, a ideia de a luz se apagar revela uma concepção equivocada, do ponto de vista científico, para classificar o tipo de fonte luminosa que é a Lua. Diga qual a classificação da Lua como fonte luminosa e como o verso acima está equivocado. E aí, pessoal, qual que é a classificação da Lua quando a gente pensa nela como uma fonte luminosa? É uma fonte luminosa secundária. É uma fonte secundária. Então, ela só iria se apagar se o sol não iluminasse mais ela. Por isso que é equivocado. Próprio, não pode se apagar também. Exatamente. Então, a Lua, ela é uma fonte de luz secundária. O que que significa isso, pessoal? Que ela não emite luz própria, né? O que ela faz é refletir a luz que ela recebe de outros corpos, que é o caso aí da maioria dos corpos que a gente vê no nosso dia a dia, né? A maioria deles, inclusive nós mesmos, somos fontes de luz secundárias, porque a gente não emite luz própria, a gente simplesmente reflete a luz de outros objetos, de outras fontes que estejam próximas da gente. Já quando a gente fala de fontes de luz primária, a gente está falando de objetos que emitem luz própria, ok? Como é o caso, por exemplo, de uma lâmpada acesa, ok? Deixa eu ver. Uma lâmpada acesa, a tela do nosso celular quando está acesa, né? Então, por exemplo, a gente tem uma diferença aí que é o seguinte. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Que é o seguinte, olha só. A tela do celular, quando está desligado, né? Ele funciona como uma fonte de luz secundária, porque nesse momento ela não está emitindo luz própria, ok? Agora, quando a gente acende a tela do telefone, ela passa a emitir luz própria e aí ela começa a se comportar aqui como uma fonte de luz primária, ok? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Na nossa última prova, algumas pessoas confundiram
essas questões, né? Então, por exemplo, uma lâmpada, quando ela está acesa, ela é uma fonte de luz primária, porque ela está emitindo luz. Quando essa lâmpada está apagada, ela passa a ser considerada uma fonte de luz secundária, porque aí, nesse caso, ela não está mais emitindo luz. Ok? Bom, pessoal, aí... Deixa eu só ver aqui as mensagens. Isso mesmo, Giovanni. Isso mesmo, Fernando. Essa característica, né? Esse fato de a Lua ser uma fonte de luz secundária e ela apenas refletir a luz do Sol é o que explica para a gente fenômenos como as fases da Lua, né? Que hora a gente vai ter a face dela toda iluminada e hora a gente vai ter essa diminuição da quantidade de luz que chega até ela, então a gente tem a formação das fases da Lua, e também um fato de que a gente a Lua, ela tem um lado que a gente chama de lado escuro da Lua, né, que é um lado da Lua que não recebe luz do Sol, porque esse lado está sempre, quando observado aqui da Terra, está sempre contra o Sol, né? Então, isso daí explica esse fato de a Lua ter essas características, né? Bom, pessoal, com isso, igual eu falei, né? Lá na semana passada, lembrando, lá na semana 21, tem uma aula sobre cor da luz, tá? Para vocês assistirem, que dá uma revisão aí sobre esse conteúdo. Então, quem ainda está com dúvida nesse conteúdo, volta lá e assiste, tá? Para tirar qualquer dúvida que vocês ainda possam ter do conteúdo, ok? E aí, com isso, a gente encerra, então, esse assunto de cores e de luz, tá certo? E aí, eu vou programar uma aula de revisão desse conteúdo para que a gente possa, porque ele vai ser cobrado na avaliação final, tá certo? Então, se mesmo depois de assistir o vídeo lá, vocês ainda tiverem alguma dúvida, anotem essa dúvida para a gente poder tirar no dia da nossa da nossa aula de revisão para a prova final, ok? Vai ter chamada sim, Fernando, daqui a pouquinho eu faço, tá? E aí, pessoal, deixa eu apresentar minha tela de novo, só que agora com a matriz que a gente vai trabalhar nessa aula. Não estou conseguindo, por algum motivo, compartilhar com vocês. Só um minuto. Bom, vocês estão conseguindo ver direitinho a matriz compartilhada com vocês aí na tela? Sim. Sim. Então tá bom. Porque eu não consegui compartilhar só ela, não sei por quê. Mas se vocês estão vendo, tá ok. Então, olha só, essa matriz, pessoal, é a matriz de número 18, né? Então, nas últimas aulas, a gente começou a estudar as ondas, a gente viu lá quais as características das ondas, como período, frequência, comprimento de onda, ok? Que foi um conteúdo que eu pude perceber
Alguém quer falar alguma coisa? Não, professora. Não, professora, é por causa que às vezes o computador solta tipo uma voz por causa da gravação ou alguma coisa. Não, tudo bem. Então, olha só, a gente viu lá que as ondas, né? Pela prova, eu consegui perceber que muita gente ainda não conseguiu assimilar bem a questão de comprimento de onda, amplitude, frequência, que foi uma questão que teve um índice de erros muito grande, ok? Então, a gente vai ser um conteúdo que a gente vai voltar nele aí, mas vou pensar numa aula para isso ainda, tá? Então, porque foi um conteúdo que eu consegui perceber que muita gente ainda não conseguiu assimilar. Eu vou fazer a correção da prova com vocês mais para frente e a gente vai ver melhor essa questão aí, ok? E então, olha só, depois que a gente entendeu as ondas, as características das ondas, a gente estudou um tipo de onda que são as ondas luminosas, né? Então, a gente viu que são ondas luminosas, a gente viu as características dessa onda, os fenômenos que envolvem essas ondas e tudo mais, né? E aí a gente encerrou essa parte falando sobre cores. A partir dessa aula de hoje, a partir de agora, a gente vai começar a estudar as ondas sonoras, que é um outro tipo de onda, que é muito importante, que está muito presente no nosso dia a dia, né? Porque, afinal de contas, tudo que a gente escuta chega aos nossos ouvidos através de ondas que são ondas sonoras, tá ok? E aí, então, a gente precisa primeiro entender as características dessa onda. Bom, a gente viu que as ondas luminosas são ondas eletromagnéticas, ok? E já que elas são ondas eletromagnéticas, e toda onda eletromagnética é uma onda transversal, então a luz é uma onda transversal e eletromagnética, ok? O que significa ela ser transversal? Que ela vibra em uma direção perpendicular à direção em que ela se propaga. Bom, o som, ao contrário, já é uma onda que a gente chama de uma onda mecânica. Qual a diferença entre ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas, pessoal? As ondas mecânicas vêm do meio para... As ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar. Isso. Então, as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar, ok? Cuidado com isso, pessoal, porque ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar, ok? Por quê? As ondas eletromagnéticas, elas se propagam também no vácuo. Mas quando a gente fala do vácuo, a gente está falando de um meio de propagação. Só não é um meio material, é um meio de propagação em que eu não tenho presença de matéria, tá? Então, isso é uma coisa bem comum de vocês omitirem aí de respostas de provas e afins, mas a diferença é essa mesmo, que vocês falaram. As ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar, enquanto as ondas eletromagnéticas podem se propagar tanto no vácuo como em meios materiais, ok? Então, o som é uma onda mecânica, ou seja, o som não se propaga no vácuo. E aí, disso, a gente tem um fato que é o seguinte: a maioria dos filmes que a gente vê aí de coisas que acontecem no espaço, de guerras espaciais e explosões no espaço, eles são retratados de forma errônea, porque uma pessoa que esteja ali fora da atmosfera terrestre, observando uma explosão, até mesmo uma pessoa que esteja dentro da atmosfera terrestre, né? Que esteja observando uma explosão que ocorra no espaço, naquela região de vácuo que a gente tem ali, entre os planetas, essa pessoa não vai conseguir ouvir aqueles barulhos das explosões, né? A pessoa vai simplesmente conseguir ver aquela explosão, já que a luz chega até os olhos da pessoa por ser uma onda eletromagnética. Porém, o som, ele não tem essa capacidade de se propagar no vácuo.
ok? Então, isso é uma característica muito importante aí, que é essa diferença, né, entre as ondas luminosas e as ondas sonoras. E aí, além de ser uma onda mecânica, outra característica que a gente tem para o som é que ela é uma onda longitudinal, ou seja, ela vibra na mesma direção em que ela se propaga, ok? Giovanni, mais ou menos. Quando tem um filme que eu acredito que alguns de vocês já tenham assistido, que chama Interestelar, ok? Uma característica, uma cena do filme, que é quando a nave ela está levantando voo, né? E aí no momento em que ela sai da atmosfera terrestre, a gente consegue perceber que o som ele simplesmente desaparece. Para mim, por exemplo, é uma das cenas mais legais é uma cena extremamente legal do filme, justamente por mostrar essa questão de que né, a gente tem essa característica aí de o som não se propagar no vácuo, ok? Então, Interestelar é realmente um filme muito bom. Bom, Fernando, por que o som não se propaga no vácuo? Então, vamos entender como ocorre a propagação do som, ok? Quando a gente fala, se vocês colocarem a mão aqui, ó, na garganta de vocês, enquanto vocês estão falando, vocês vão perceber que a nossa garganta aqui, ela vibra, ok? Então, quando a gente fala, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que o ar dentro da nossa garganta vibre junto com a nossa garganta, ok? E aí, ou seja, a gente está causando uma perturbação no meio material que tem dentro da nossa garganta, que é o ar, ok? Então, quando esse som, quando a nossa garganta faz esse ar vibrar, ele começa a propagar essa vibração pelo ar até chegar aos ouvidos da pessoa, ok? Se eu não tenho meio material ali, se eu não tenho o ar para vibrar, eu não vou ter como essa onda se propagar, ok? Então, não é necessário necessariamente que eu tenha oxigênio. A gente tem as ondas sonoras se propagando por qualquer meio material. Tanto que, se você fica, por exemplo, embaixo d'água, você consegue ouvir barulhos de coisas que acontecem embaixo d'água, ok? Inclusive, quando eu era criança, eu e os meus primos, a gente adorava fazer isso, né? Quando alguém mergulhava alguma coisa no rio, coisas assim, a gente pegava 2 pedras e batia dentro da água, e isso dá um barulho extremamente alto no ouvido da pessoa. Por quê? O som, ele se propaga ainda melhor dentro da água do que ele se propaga no ar. Ok? Então, a gente precisa de um meio material, qualquer que seja ele. Tanto sólido, né, como meios sólidos mesmo, meios líquidos e meios gasosos, ok? Então, ele precisa dessa característica aí de um meio para se propagar, ok? Olhando por esse lado, eu preciso concordar com você, Giovanni. Em alguns filmes, realmente, ficaria uma coisa mais sem graça, né? Se a gente não tivesse. Mas, pensando aí em física, isso é errado, ok? A gente não teria essa propagação aí de sons ocorrendo no espaço. Então, eu, como professora de física, acho uma coisa bem, digamos assim, errada. Então, isso me incomoda um pouco, mas pensando no cinema, nos filmes em si, realmente, ficaria sem graça. Bom, pessoal, a nossa aula já está acabando. Eu vou fazer chamada, ok? E aí, quinta-feira a gente tem aula e aí a gente continua falando sobre as ondas sonoras. Aline. Presente.
Ana Clara, Caio, Presente. Cauã, Daniel Aguiar, presente. Davi, Fernando, Gabriel, Gabriel Lourenço, Gabriel Paiva, Giovanni, presente. Gustavo, Yasmin, Isaac, Júlia, Júlia Marçal, Presente. Kaique, Lana. Presente. Lana, a senhorita estava sumida das minhas aulas. Larissa, Presente. Lívia, Luana, Presente. Maria Clara, Magalhães, Maria Clara Papini, Maria Eduarda, Marina, as duas presentes. Costa Mendonça, calma aí. Marina Costa, está presente. Marina Oliveira. Mariana, desculpa, meninas. Eu sempre confundo. Mariana Costa, está presente. Mariana Oliveira, está presente também. E aí, agora a Marina Mendonça. Marina está presente também. Pronto. Matheus. Pedro Henrique de Sá. Pedro Henrique de Souza. Raquel. Sara. Sofia Louise. Sofia Santana. Presente. Vinícius. Vinícius Braga. E Vinícius Rosário. Vitória. Presente. Yasmin Letícia. Yasmin Vitória. Presente. E Felipe. Bom, pessoal, então, tchauzinho para vocês e até quinta-feira. Não esqueça que a gente tem aula quinta-feira de novo. Tchau, gente. Tchau, professora. Tchau, Tchau. professora.